Damn. Estou aqui mais uma vez. Como vocês sabem, estou a ficar bem caenche. Bem, tanto não, né? Mas dá para ganhar alguns músculos, como vocês podem observar. Aqui está crescendo umas bandas fixe. E enfim, os exercícios têm dado muito resultado. Mas deixa aqui vos contar o que me aconteceu nos últimos dias. Por acaso, foi algumas ruas, uma rua atrás dessa rua aqui, e eu fui parado por uns assaltantes e os camaradas estavam supostamente com pistola, não é? E eu estava andando com o telefone na mão e tinha um dinheiro na pasta, por acaso um dinheiro significativo, estava andando com mais de 100 mil na pasta. E pronto, os camaradas me pararam e era uma rua meio igual a essa, em que não tem um ponto em que tenha segurança, não é? Eles estão de moto, eu estou a pé. Se eu tentar fugir, eles vão me agarrar de qualquer maneira. E o camarada apontou a arma para mim. Não apontou a arma para mim, ele só ficou com supostamente a arma pressionada assim. E ele disse: se você se mexer, você vai levar um tiro. E naquele momento meu ego começou a falar mais alto. Porque eu vi, de certa forma, ele sentiu medo de descer da moto. Porque ele tão logo chegou, tentou se mexer para descer da moto, mas olhou para mim e ficou com medo. Provavelmente é porque os músculos estão grandes. Isso é que eu assumi, não é? E isso deu-me uma vantagem. Porque nós estávamos numa distância assim, e ele queria que eu fosse trazer a ele os bens que eu tinha. Eu fiquei, como assim? Eu ainda estava sem entender, então fiquei com a cabeça aí. Eu estava preso, estava parado, não tinha como correr. Correr de um lado ou do outro, eles me pegariam, porque eles estavam de moto. E se eu fugisse, eles tivessem realmente a pistola, podiam atirar em mim. Então fiquei nesse dilema. Mas depois o que me ocorreu? Fugir. Porque tinha algumas árvores igual a essa. Eu vi, olha, nem que eles tentarem mirar em mim, provavelmente vão errar. Eles não são tão bons atiradores assim, provavelmente vão errar. Só para vocês verem, eu pus a minha vida em risco por absolutamente nada. Um dinheiro, eu esse ano perdi muito mais do que 2 milhões de kwanzas. Estava a andar com quase 100 mil kwanzas, aquilo não é nada. Estava a andar com esse telefone, computador, ou seja, o total que eu tinha nem sequer chegava a 500 mil kwanzas de bens. Eu estava a arriscar isso, pus isso em risco pela minha própria vida. Isso me fez pensar muito de como é que eu estou a levar a minha vida e qual é o valor que eu estou a atribuir ao que é material versus ao que é minha vida. Porque esse ano eu perdi esse foi um dos piores anos que eu já tive na minha vida. Em termos de operações, em termos de vivência social. Pese embora tenha uma namorada, tenha uma ótima companheira do meu lado, mas essa foi provavelmente a pior experiência temporal que eu já tive num período de um ano. Foi péssimo de tudo. Sinceramente eu não quis assumir ainda até que pelo menos o ano terminasse, porque hoje são só 4 de novembro, não é? Ainda tem muito para acontecer. Mas até aqui foi o pior ano que eu já tive na minha vida. Eu pensei que as coisas não podiam piorar, mas pioraram de uma maneira e tanto. E só para vocês verem, esse foi o ano que eu já ganhei mais dinheiro. Nunca tive um ano que ganhei tanto dinheiro quanto agora. Esse ano realmente fui ganhando muito dinheiro. De alguns negócios, do trabalho, enfim, eu ganhei realmente muito dinheiro esse ano, mas esse foi o pior ano da minha vida. E aos poucos comecei a perceber, eu comecei a inverter o valor pela representatividade do que é material. De tal forma que eu estou aqui a pensar mesmo comigo que eu arrisquei a minha vida por causa dessas desgraças ali.
Tudo bem, não é? Aí não estava só a minha vida, estava o ego em risco, estava o ego, porque vocês sabem, a pessoa quando começa a treinar, de certa forma, começa a desenvolver um ego. E esse ego que a gente vai desenvolvendo, de certa forma, às vezes é prejudicial, às vezes trabalha contra nós. Então, depois de me acontecer isso, meus dias têm sido normais. Eu me lembro que no fim de semana, porque aquilo me aconteceu na sexta-feira, foi na sexta-feira passada, hoje é terça-feira, e assim que aconteceu aquilo na sexta-feira, eu treinei no sábado, treinei domingo. Normalmente eu não treino, não faço treinos forçados assim, tipo 2 dias consecutivos, realmente treinos forçados, e eu treinei. Eu assumi inconscientemente, assumi irracionalmente de que eu me livrei daquele assalto, porque consegui me livrar de alguma forma. Me livrei daquele assalto porque comecei a treinar. Porque eu corri de um lado, eles viraram a moto, começaram a me seguir, falaram, ei, para aí, vais morrer, para aí, vais morrer. Eu falei, já estou, para aí, vais morrer. E eles vieram com a moto, me alcançaram novamente, voltei do outro caminho a gritar, socorro, socorro. Epa, um monte de gente se aglomerou, enfim, os camaradas foram. Olha, eu tinha quase certeza que eu devia morrer na sexta-feira. A certeza era quase absoluta. Boa tarde. Aham. Eu tenho que chegar no Bela. No Bela, então vai continuar. É só exatamente continuar, depois assim voltas um pouquinho, chegaste lá. Nessa rua mesmo aqui não tem entrada, aqui é condomínio. Exatamente, é só continuar. Chegar na administração. Administração. Da donação, tem junto ao Bela. Pronto, mas o Bela, você vai Sim, ver essa rua, né? sim, o Belas tecnicamente fica aqui atrás, por isso vai fazer a volta, certo, certo. Já não curva. Não curva. Certo. Enfim. Desgraça. Enfim, não é? Então é mais ou menos assim que as coisas têm sido. E esse ano tem sido. Esse ano tem sido um ano do caraças. Porras. Tudo que eu podia pensar que não daria errado, esse ano deu. Minha dama ficou grávida, perdeu o filho. Mas não perdeu só. Perdeu uma tromba também, porque teve que ser operada. Fui burlado, perdi 2 milhões de kwanzas. Uma dívida que me levou tempo para pagar. Escapo mais agora a ser assaltado. O bico onde vivo tá malaica, às vezes. Sinceramente, mano, sinceramente. Eu às vezes admiro como é que eu consigo sobreviver a tudo isso. Olhando para trás, já passei por pior, mas a essa fase da minha vida, conseguir sobreviver a isso é um milagre, mano. É um milagre. E isso não tem nada a ver com Deus, coisa assim, porque eu sei muito bem o que acontece nas minhas horas negras, nas horas em que estou só eu sozinho. Eu sei bem o que acontece lá. E lá não tem nada de Deus, não tem nada de diabo, não tem nada disso. Só tem eu e mais ninguém. São momentos muito difíceis. Às vezes as pessoas gostam de romantizar o processo. Tipo, é agradável. É que às vezes quando nós chegamos num lugar de conforto e passamos realmente por aquele momento, começamos a falar, pô, eu devia ter aproveitado mais, pois embora estava muito difícil. Mas se volta aquela mesma pessoa lá, vai desejar 1000 vezes nunca ter estado lá. É muito difícil passar pelo processo, é super difícil. É que até o óbvio você não vê. O resultado continua a mostrar que você está falhando em alguma coisa e é óbvio, mas você não vê. É como se você estudasse, sei lá, umas classes aí mais para trás e te dessem uma conta simples e se calhar o resultado estava bem na tua frente, uma conta simples, mas você simplesmente não consegue ver. Hoje em dia você está aqui, já tens conhecimento pleno sobre aquilo,
Você vai lá e lá acrescentam novamente novas matérias, conhecimentos um pouco mais rebuscados. Vai ver também dificuldade, vai desejar nunca ter ido lá novamente. Ou seja, nós estamos constantemente com o desejo de termos aproveitado mais o que passou e queremos sempre ir para o futuro. Devia ter aproveitado mais, devia ter feito mais, devia isso, devia aquilo, mas quando você está no momento presente, simplesmente você não vê essa solução, não vê que é tão fácil assim, ou tão agradável assim. Eu digo muito isso aqui, as pessoas gostam muito de contar a história de uma cicatriz, mas ninguém gosta de viver a ferida. Imagina aquela ferida lixada mesmo de verdade, que você está quase a ser amputado. Aquela ferida mesmo que você diz, não, essa ferida vai acabar comigo. Quando aquela ferida cura, se torna uma história de super-heróis. Volta novamente lá para ter aquela ferida. Não é agradável. Não é nada agradável. Então é isso. A jornada tem sido uma desgraça completa. Tem sido, não vamos romantizar e tentar transformar isso como bonito. Não tem sido bonito. Tenho cometido os mesmos erros inúmeras vezes. E eu já estou nessa jornada há muito tempo. Mas os erros que eu venho cometendo são praticamente repetitivos. Por que eu não faço diferente? Eu não aguento. Não aguento simplesmente fazer diferente. E eu sei que essa é uma fase da jornada de todo mundo. Mas as pessoas vão tentar entrar na minha e falar: você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Como se eles estivessem a fazer o mesmo em suas jornadas. Tem pessoa que está a ver resultado por 2 semanas, acha que já é um trader consistente, lucrativo e tudo mais. Quando essas 2 semanas passarem, vai perceber que ele é um merda, simplesmente. Não tem nada que mudou nele. Continua a mesma desgraça de sempre. A mesma coisa que aconteceu a mim. Tive um período em que eu me sentia super consistente, tudo estava bem alinhado, mas agora sinto que tudo que eu lutei para construir é como se fosse um castelo de areia e agora o vento bateu e simplesmente apagou. Só ficou a lembrança de que aquilo alguma vez existiu. E a jornada como trader é inglória, mano. É triste. Quando você treina, quando você faz uma outra coisa, você começa a ver resultados. Pelo menos você está evoluindo, mas já no trade você não vê porra nenhuma. Você não vê nada de verdade. Você pode lutar por 10, 15 anos e ver absolutamente nada. Tecnicamente, você melhorou aqui e ali, mas não tem nada realmente que possamos medir. Falar, olha, essa pessoa mensurar o crescimento, a evolução que você teve, não tem como. E é isso. Eu às vezes tento isso, tento aquilo. Uma das coisas que eu não gosto de fazer e preciso realmente me obrigar muito a fazer é o journaling. Preciso realmente começar a anotar todas as minhas entradas, o que eu estou a sentir. Tudo bem que às vezes eu já fiz isso por muito tempo e não vi resultado, não vi nada de diferente nisso. Mas preciso voltar a fazer. Se as pessoas dizem que resulta, é porque de alguma forma um dia vai me ajudar. Então vou só fazer e revisitar esses momentos, ver qual foi o meu desempenho. Vou só voltar a fazer. Porque do jeito que estou, não brinca. Estou mesmo... É que, na verdade, eu não estou triste como antigamente. Não é tipo estar triste ou devastado porque aconteceu uma perda financeira, não. Simplesmente não acho que eu consigo ir mais para frente. Eu estou preso e acho que não consigo avançar mais. Então é isso. Sinceramente espero passar por isso rápido.